Boa tarde, sejam bem-vindos ao Conversa Arte Rio. Instituto Cultural Vale apresenta Projeto Múltiplos em Inhotim, um encontro entre Pamela Castro, ativista brasileira e artista, Arjan Martins, artista visual, com mediação de Dery Andrade, curador, assistente no Instituto Inhotim, pesquisador e jornalista. Daremos início à nossa conversa com Dery e Pamela, e na sequência Arjan se apresentará. Agradecemos a presença dos participantes. Passo a palavra a Dery. Obrigado. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Dery Andrade, curador assistente no Instituto Inhotim. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Pamela Castro e com o Arjan Martins, logo na sequência, sobre o programa de múltiplos do Inhotim, que é um programa que vem sendo desenvolvido desde 2018, que promove, né, a produção artística contemporânea de artistas brasileiras e brasileiros, convidando esses artistas a pensarem em obras, em trabalhos que façam parte da coleção do Inhotim, mas também que, de alguma maneira, né, através dessas vendas, esses múltiplos também auxiliam na manutenção do espaço, auxiliam na programação do Instituto Inhotim. E hoje a gente tem essa conversa com a Pamela e logo na sequência com a Arjan, que são dois artistas que desenvolveram trabalhos nesse ano, pensando nesse programa de múltiplos, né? Então, hoje, com a Pamela, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que foi o processo de concepção do trabalho dela, né? Um trabalho que ela realiza, inclusive, no Inhotim. Ela foi até o Inhotim, passou um período lá desenvolvendo a obra junto com as equipes envolvidas, né, de produção, educativo. E depois as obras, de fato, entram para a coleção e também podem ser adquiridas para coleções particulares e, enfim, para possíveis doações. A gente está com o stand do Inhotim aqui na Arte Rio, que está aqui em cima, e esses trabalhos podem ser vistos lá, né? Eu vou apresentar um pouquinho da Pamela. Ela é artista visual, é ativista, ela é grafiteira, performer e educadora, e tem algumas obras que operam acerca de temas como gênero, corpo, pertencimento e alteridade. A Pamela também vem trabalhando, sobretudo, com pintura e grafite. Para os múltiplos do Inhotim, ela desenvolveu uma obra, né, de uma série que ela picha um espelho, né, um reflexo, uma frase nesse reflexo. E ela também desenvolve trabalhos com performance, com fotografia, vídeo, escultura. E, além disso, tem um trabalho maravilhoso que é a Rede Nami, aqui perto, em que desenvolve uma série de trabalhos com a comunidade, com pessoas, artistas ali da região. Pamela, obrigado, primeiro, por ter topado conversar um pouquinho com a gente aqui, abrir um pouco do seu processo. Eu queria que você contasse como que foi, né, a escolha da obra, o porquê que você decidiu desenvolver essa obra específica para o Múltiplos e como que foi esse processo. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite, né, do Instituto Inhotim, tanto para estar nessa mesa hoje, quanto para desenvolver o Múltiplo. Eu acho que a nossa história começou com a exposição Quilombo, que é uma exposição lindíssima, que ficou um bom tempo lá no Inhotim, agora já saiu, recentemente saiu de cartaz. E, naquele momento, eu recebi flores da equipe do Educativo, né? Eu tenho esse trabalho que eu recebo flores como uma mensagem de afeto. Então, as meninas se reuniram e me deram um buquê belíssimo, que mais tarde eu acabo pintando, né? Então, eu tenho uma coleção de flores. E, a partir dali, eu comecei uma relação com aquela equipe do Educativo. E, ao receber o convite para fazer um espelho, né, eu já recebi essa demanda do espelho, na mesma hora eu pensei, então a frase do Inhotim, a frase do espelho, seria uma frase que eu teria que desenvolver com as pessoas do Inhotim. E as pessoas do Inhotim que eu tinha mais afinidade por essa experiência eram as meninas lá do Educativo. Então, durante um tempo, a gente ficou trocando à distância e a gente chegou nessa frase, que é pisar suave e adiar o fim.
né, que eu escolhi 3 cores, o preto e o branco. O preto que eu já fazia, meus espelhos geralmente eles são preto, que é o preto fosco da pichação da cidade. Só que em Otim é outra vibe, né? Então eu botei também o branco, que o branco é da nuvem do céu, e o laranja, que dá o contraste com o verde da mata, né? E essa palavra que fala sobre um tema muito urgente, que é a questão da sustentabilidade do planeta. E você conta que as frases foram desenvolvidas junto com o educativo, com a equipe do educativo, né? E como que foi esse processo, assim? Você compartilhou com a gente que eles entregaram algumas frases para você, e aí você chegou exatamente nessa, né? Pisar suave e adiar o fim. E o porquê dessa escolha, né? Por que você decidiu escolher exatamente essa frase para estar num múltiplo, num trabalho que vai estar circulando, né, nas casas de pessoas? Eu me considero uma feminista, mas, acima de tudo, uma ecofeminista, né? E o meu trabalho de gênero e etnia, ele é muito baseado na ideia também de que pessoas que não ocuparam até então os espaços de poder e decisão devem estar participando desse processo para a gente poder conseguir reverter a situação que o planeta tem, com a crise climática. Ontem a gente teve aí o tornado aqui no Rio, né? A finitude dos recursos. Então, é um tema que, a priori, as pessoas não identificam na minha produção, mas todo o tempo ele tá presente, né? Então, quando eu penso em mulheres líderes, pessoas negras, PCD, nesse processo de ocupar os espaços para pensar o nosso mundo, é porque as pessoas que estiveram até agora no poder levaram a Terra até essa situação que a gente encontra. Então, eu acho que pessoas com outras experiências, com uma outra forma de pensar, que no caso somos nós mesmos, né? A gente pode trazer soluções para essas questões urgentes, né? Então, quando me veio uma série de frases, né, é claro que o pessoal do educativo pensou muitas frases feministas, antirracistas, mas tinha essa que é a cara do Iotim, né? Porque o Iotim é esse lugar que é um museu de arte, mas também é um jardim botânico, né? E a integração dessas duas partes, que é o que aconteceu na obra, né? A gente fala da arte, mas fala da terra também. É interessante esse ponto que você traz, né, para a gente pensar também que o Iotim é uma instituição, um museu de arte contemporânea, mas que desenvolve um trabalho de pesquisa também em botânica, né? O Iotim é um jardim botânico também. Poucos lugares conseguem esse selo de jardim botânico, e o Iotim tem esse selo justamente por conta da preservação com o meio ambiente do seu entorno, né, com algumas regiões que são regiões que não podem ser modificadas, né, geograficamente. E, de alguma maneira, você traz isso para o seu trabalho por meio do grafite, né, que é uma experiência que você já vem realizando há muito tempo na sua trajetória enquanto artista. Você se coloca enquanto uma grafiteira também. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa sua experiência e como que você decide levar isso para um trabalho de um múltiplo. Sim. Eu, na minha adolescência, eu fui pichadora, né? E não é que eu era pichadora, eu fui a maior pichadora do Rio de Janeiro. Era sério mesmo o negócio, né? Depois me tornei também uma das maiores grafiteiras. Então, a presença do spray, ela é bem marcada da minha vida, né? E essa experiência que eu tive, né, de fazer a pichação, que é uma coisa que você larga na cidade para o outro, né? A pichação ela é muito usada, fora desse contexto da pichação que a gente conhece de Rio, São Paulo e outros estados do Brasil, a pichação ela sempre foi uma ferramenta de protesto. Então, você escreve frases que normalmente você não faria se não fosse anônima. Então, você deixa aquilo para o outro. Mas aí, quando você faz no espelho, né, me vem essa pergunta de o que você deixaria para o outro que você deixaria para você mesmo. Porque quando você está escrevendo no espelho, você está escrevendo para você também, você está se olhando, né? E aí eu acho que casa com a questão da sustentabilidade, que é o que a gente está deixando para as próximas gerações, né? E fora a plástica mesmo do spray no espelho, né, que parece que não, mas ele tem um
relevo, tem essa coisa que escorre, né? Que é uma coisa muito sedutora, que é diferente da tinta do pincel. Principalmente se a gente pensar que você traz isso para o espelho, né? Que é um reflexo, um vidro com um reflexo no qual as pessoas vão se ver e vão conviver com essa frase o tempo inteiro, né? A partir do momento em que essa obra é colocada num ambiente, numa instituição, ou até mesmo no espaço privado, né, de uma casa, de uma colecionadora, de um colecionador, por exemplo, a pessoa vai conviver com esse trabalho, mas ela também vai conviver com o seu próprio reflexo sendo visto ali, né, o tempo inteiro. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa série, né, que é uma série que você também vem desenvolvendo em formatos, em escalas maiores, né? Você também apresentou na Bienal do Mercosul, então queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Apresentei na Bienal do Mercosul e está também na Bienal do Amazonas, né? O famoso, que é o primeiro, Ostentar a Estar Viva, né? Então, eu sou muito conhecida também por causa do trabalho de retrato, né? As pinturas de retrato. De certa forma, o espelho também é um retrato. É o retrato de você com a frase, né? Então, é uma continuação. Essa série de espelhos, agora ela até é uma série bem grande, né? Eu tenho algumas frases, tenho Viver para Voar, Poder para Todos os Esquecidos, que também é uma obra que está circulando muito. E tem, eu acho que as que estão mais fazendo sucesso, eu até costumo falar que me copiaram aqui, ó, aqui atrás, que são as salas e as paredes de espelhos, né? Que eu monto só o espelho e as pessoas podem escrever. Então, é uma mistura do departamento de reclamações do Guerrilla Girls, que elas escrevem no giz, que é a obra que botaram aqui, né? Que eu acho que não é nem obra, é mais uma intervenção para o público, né? Com a sala de espelhos da Yayoi, que agora a gente acabou de abrir lá no Inhotim, né? A sala infinita, né? Então, a minha sala de espelhos, baseada nesses dois trabalhos de artistas que são artistas mulheres muito fortes, que fizeram escola, as pessoas participam escrevendo suas ideias também. Porque seria muito egoísta eu fazer todo mundo conviver só com as minhas ideias, com as minhas escritas, minhas frases, né? Então, é uma série que está bastante extensa. Tem a Sala dos Espelhos na exposição Retratos Relatos, que vai estar nos próximos 10 anos rodando o Brasil todo. No último final de semana, a gente fez na feira também, mas na SP Art, né? Então, é um trabalho que ele tem recebido muita atenção, e eu acho que o mais legal é porque, quando você pensa nos retratos, por exemplo, que tem muita visibilidade e chama muita atenção, é meio que uma onda, né? A gente está no momento que muitos artistas fazendo, que está tendo muita visibilidade, um movimento de arte relacionado a isso. O espelho não, ninguém faz espelho, entendeu? Já tiveram artistas do passado que trabalham com espelho, mas não é uma onda que veio, que tem várias pessoas trabalhando. A atenção que a série dos espelhos recebe é uma atenção contínua, porque é um trabalho que não vem dentro desse movimento. É um trabalho que ele é sozinho ali dentro de toda a questão da arte contemporânea, né? A cena da arte contemporânea. Inclusive, você pensa numa dimensão para o espelho que tem o Múltiplos do Inhotim, tem 2 edições, né? Tem uma edição que é um pouco maior, que é justamente no próprio espelho, e tem outra edição menor, né? Que é um papel, um material que reflete, né? Mas deixa uma imagem ali que não é tão nítida enquanto a do espelho. Mas em ambas a gente consegue perceber um enquadramento que o público, né, a pessoa que está diante da obra, fica exatamente, né, na moldura, ela é emoldurada, né, pelo trabalho, assim. Que eu acho que isso tem muito a ver com o seu próprio trabalho, com o retrato que você desenvolve, né? Com as séries de visitas nos ateliês de artistas e entre outras, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Como que foi essa escolha e como que isso se relaciona com a sua pintura, de alguma forma, né? O meu trabalho ele tem uma dualidade que eu gosto sempre de uma apresentação bem clássica. Então, os meus retratos, por exemplo, são aquelas poses clássicas que a gente vê nos quadros antigos do museu. E o espelho é a mesma coisa. Ele é sempre retangular. É muito raro, eu nem lembro aqui agora, eu nunca fiz um espelho num outro formato, né? Que é o formato da janela, né? Até o Fernando, quem foi aluna do Fernando Cocaralha, ele sempre contava a história, que a moldura
era o recorte da parede, a janela que se olha para fora, tem todo um conceito por trás do retângulo da obra emoldurada, né? E então eu penso esse retângulo emoldurando essa frase com esse rosto que olha ali, né? E trazendo uma questão contemporânea a partir de uma leitura clássica. Que o clássico, na minha forma de ver, é o você ser aceita, você participar, estar dentro. Lógico que a gente nunca vai ser clássica, né? É só o desejo mesmo de participar. Sim, também fiquei pensando sobre a experiência que você traz, né, quando você vai para o Iotim, desenvolve o trabalho no Iotim. Você passa um tempo lá e você tem contato com o entorno, com o parque, com a dinâmica, né, do museu durante alguns dias e também com o educativo. De alguma maneira, o seu trabalho também, enquanto educadora, ele de alguma forma atravessa tudo isso, principalmente por conta da criação da rede NAMI, né, que é uma rede em que você desenvolve uma série de trabalhos com pessoas, com educação, né, com cursos sobre arte. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre como que é essa experiência, né? Contasse um pouco sobre a Rede NAMI também para a gente. Eu tenho uma experiência já de longo prazo com o Iotim, que a primeira vez que eu fui em Iotim foi em 2008, quando teve a Bienal de Grafite de Belo Horizonte. Então, depois de 2008, porque o Inhotim tinha aberto recentemente. Lá tinha uns anos ainda, mas comparando a trajetória, né, já tem bastante tempo. Então, depois dessa vez, eu fui mais umas 2, 3 vezes, que para uma menina, né, que agora, tudo bem, não sou mais uma menina, mas naquela época era difícil sair do Rio de Janeiro, ir para Minas, ir lá para Brumadinho, aí tinha que ir para a rodoviária, pegar ônibus, e não sabia direito as coisas, não existia Google para a gente botar no Google para saber como é que ia, né, era toda uma jornada. Então, isso era uma coisa que ficou bem marcada na minha mente. E, em 2017, a gente fretou um ônibus, enfiamos todas as garotas no ônibus, fomos lá para Brumadinho, demos aquele rolezão no museu, contratamos até a visita mediada, que mostrou lá tudo, e voltamos no mesmo dia para o Rio. Foi mó rolê. Mas foi uma coisa muito marcante. A gente tem fotos incríveis no carro do Jarbas Lopes, né? Então, eu tenho essa relação com o museu e eu acho que eu ter ido e ficado no museu para produzir a obra foi essencial do que eu ter feito isso no ateliê, né? Então, eu pude ficar no museu à noite e ter uma experiência diferente que é mais rara, né? Que poucas pessoas têm essa experiência. Então, foi muito bom poder produzir a obra no Inhotim, no ambiente do Inhotim. E como que essa experiência da Rede NAMI, né? de alguma maneira atravessa né, a forma como você conduz a Rede NAMI? Eu queria que você contasse também um pouquinho para a gente. O meu trabalho eu considero um trabalho político, ativista, feminista, né? Enquanto artista e meu trabalho autoral, com as pinturas, com os espelhos e tudo mais. Agora, o trabalho na Rede NAMI, diferente do meu trabalho autoral, que é mais subjetivo, ele é um trabalho efetivo de mudança. É o mesmo trabalho. É para pensar o mundo, pensar a nossa sociedade, mas fazer também uma mudança efetiva. Então, na Rede NAMI, a gente tem cursos, né? E os cursos são para fazer formação em direitos humanos. Só que essas formações a gente faz através das artes. Que é isso, né? Por exemplo, eu trabalho muito com a Lei Maria da Penha, enfrentamento da violência doméstica. Se eu vou numa comunidade e vou falar que vai ter uma palestra da Lei Maria da Penha, ninguém vai vir. E aí, quando eu falo, olha, a gente vai fazer uma oficina de grafite, aí já lota a oficina e a gente aproveita e faz as formações, né? Então, já são 13 anos de Rede NAMI, a gente tem muitos projetos, né? Inclusive, hoje, a gente teve o lançamento do Hackeando Poder, que é o livro que a gente lançou ano passado. Vieram muitas das meninas, né? Já de muito tempo que a feira ela dá esses ingressos para que as meninas venham. São todas meninas negras de comunidades, né? Que, a priori, não são bem-vindas em espaços como esse, são maltratadas, até posso dizer, né? E eu sempre consegui que elas participassem da feira, conhecessem o que é uma feira de arte, vissem os trabalhos dos artistas, né? E, com isso, né,
porque a Rede Nami tem uma coisa que muita gente acha que é um espaço de formação de artistas, que é tanta artista que saiu de lá, né? Aqui mesmo a gente tem o estande da Priscila Rocha, que está com solo, por uma galeria europeia, né? E a formação dela foi feita na Rede Nami. Então, muitas pessoas acham que é uma organização para a formação de artistas, mulheres e negras e tal. E, na verdade, é uma organização para promoção dos direitos humanos. Só que a gente faz isso através das artes e, sim, acaba formando muitas artistas. Que está totalmente relacionado ao seu trabalho também enquanto artista, né? Você traz todos esses temas. Isso é muito presente na sua pintura, nas séries de desenhos, nas performances, nas fotografias também, né? E isso também está presente no Múltiplos Iotim, né? Que você desenvolve o Pisar Suave e Adiar o Fim, que para mim, né? Eu acredito que é uma frase que de alguma maneira ela lança uma expectativa de um horizonte possível, né? É um momento em que você se olha ali no espelho, que você se acalma, que você respira, né? Que você, de alguma maneira, se vê, se enxerga e entende que existe uma possibilidade de futuro, né? Pelo menos. Eu acho que queria só que você trouxesse mais alguma coisa, que você se sentisse à vontade para compartilhar com a gente. E depois a gente pode tentar ver se alguém quer perguntar alguma coisa também. Tá, só sobre esse último ponto, tem uma coisa no meu trabalho que eu tenho muito dentro de mim, essa coisa da obra aberta, né? Que é do público poder fazer suas próprias interpretações. Então, às vezes, eu nem gosto muito de falar sobre trabalho, apesar que eu sou faladeira, né? E fica complicado. Mas, por exemplo, quando eu fiz a frase com o pessoal do Inhotim, do educativo, a gente pensou na sustentabilidade, na terra, nessas coisas todas. Mas, por exemplo, teve uma outra pessoa que chegou para mim e falou assim, essa frase, nossa, eu estou nesse momento, que ela estava no momento de separação, de problemas com o companheiro, e aí ela levou essa frase para o campo amoroso, afetivo, né? Então, eu acho que é uma coisa legal também das frases, cada um interpreta a partir das suas próprias experiências. Obrigado, Pamela, por compartilhar com a gente o seu processo, né, tão maravilhoso. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, quer trazer algum comentário, fiquem à vontade. Boa noite. Qual é a diferença de estar no museu de noite? É alguma experiência sobrenatural? De estar no museu hoje à noite? À noite? É sobrenatural? Sem brincadeira. Não, sobrenatural depende... Eu acho que deve ter muita gente ali que deve ver de tudo, né? Eu, no caso, não vejo fantasma, não sou médium. Então, eu acho que a minha experiência como artista é até uma experiência plástica, né? Porque você tem o céu que é estrelado, que é um céu que na cidade a gente não vê, né? Em diálogo com essa mata, que aí não são as camadas do verde, que naturalmente a gente tem durante o dia. É um verde que faz um bloco de escuro, né? Então, é uma experiência plástica diferente do dia. Mas eu falei lá, fiz um combinado que um dia eu vou dar um golpe e eu vou dormir na obra da Yayoi. Ninguém vai saber, mas eu vou invadir lá, vou dormir, ninguém vai saber, eu vou ter essa experiência. Alguém quer trazer mais alguma coisa, gente? Oi, Pamela, boa noite. Prazer te conhecer pessoalmente. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência do retrato. Como é que você, como artista, se projeta a sua subjetividade no retrato e como é que isso retorna para você? Como é que é esse processo de construção do retrato? A minha experiência com o retrato, eu vejo muitos artistas falando que o retrato, a interpretação deles, de pegar a alma, a essência da pessoa, eu não considero nada disso, né? Eu me vejo meio que uma ferramenta ali para a pessoa se apresentar no mundo. Por isso que muitos dos meus retratos, a grande maioria, são retratos que eu faço ao vivo. E quando eu faço ao vivo, não é para a pessoa ficar posando, ter a experiência de sentir uma modelo, não.
é para ela participar do processo de construção da imagem dela. Então, acontece muito da pessoa... Não, então, senhora, então, adora fazer uma plástica, às vezes fica 30 anos mais nova. Aí tem... Como é um espaço seguro, né? Que aí a gente está falando de muitas... Principalmente nós, mulheres, temos muitos problemas de autoimagem, né? São problemas mesmo. Mas aí é um espaço seguro e aí você pode acertar tudo que você quiser. E aí isso é a roupa, é a maquiagem, é o cabelo. São coisas tão fúteis, mas que no retrato faz tanta diferença que passa a ser um ato político, que é a pessoa poder ser representada de uma forma digna como ela sonha existir no mundo. Você acabou de falar que você não quer que a pessoa que vai ser retratada, ela pose para a foto, mas que ela faça parte de todo o processo. Então, você estaria me dizendo que a foto pertence mais ou da mesma forma de quem está tirando, mas assim, se você imaginar uma igualdade, a pessoa que está tirando a foto, ela é mais dona da foto do que o próprio fotógrafo, que geralmente acaba registrando como... Que foto que tu está falando? A foto da artista. Acho que ele está falando sobre dois processos diferentes, né? Você está falando sobre o processo de fotografia e o processo de pintura, que... De fotografia. Sim, mas a Pamela desenvolve um processo de pintura em que ela retrata algumas pessoas, né? Essas pessoas pousam para ela, inclusive outros artistas, né? Na série de visita a ateliês de artistas. E ela vai retratar na pintura o que ela está vendo ali, né? Naquele momento. Não existe o processo da foto, né? Que geralmente o pessoal tira uma foto e faz a partir dessa foto, né? Às vezes até acontece, mas eu não faço muito, não. Mas eu entendi a tua pergunta, e se eu pudesse responder, se eu usasse a foto, eu acho que Duchamp já respondeu isso há muito tempo, né? Hoje a gente considera a obra a ideia, né? E, inclusive, no meu trabalho, o espelho, o vídeo, a foto, a pintura, o que une toda essa produção é a ideia. Então, eu, como detentora dessa ideia, me sinto a autora principal, apesar dos meus trabalhos eles serem participativos. Então, sempre tem a mão de alguém contribuindo naquele processo. Só que eu trabalho com pessoas que são muito generosas, né? Então, essa participação é doada a mim. Obrigado. Obrigado, Pamela, por compartilhar um pouco do seu processo com a gente. O Múltiplos Iotim, ele está aqui no stand, né? O stand do Iotim é aqui em cima, então vocês fiquem à vontade também para dar um pulo lá e conferir o trabalho da Pamela de perto. Ela vai cobrar o meu retrato, que eu nunca pintei dela. Não. Outra coisa, é que eu queria falar justamente, bom, né, primeiramente, boa noite, Pamela, né, boa noite a todos. Boa noite. Acho que você falou algo muito importante que a galera que parece que deixou passar, assim, batido, né, o quanto também esse processo, nessa resistência, também é uma luta de direitos humanos, né? Então eu gostaria que você falasse para ver se fixa um pouco na cabeça das pessoas também o quanto é ser uma mulher nessa resistência e com essa arte você criou tantas redes de resistência também e empoderou tantas mulheres, né? Tantos processos que a gente, né, que convive, sabe, né, desses processos todos, mas às vezes a galera acha que não, que é só a arte que você está fazendo só pela questão do capital, mas não, que também empodera mulheres, empodera pessoas vulneráveis, LGBTs, toda essa galera que é empoderada através da rede Unami, da rede da tua arte, né, que você criou essa força, né, essa rede toda, né? Então, que você falasse um pouco mais sobre isso para a galera, eu acho que é importante isso. Eu falei até isso já na outra mesa, obrigado, Janari, pela pergunta, porque eu sou gestora de uma organização, que é a Rede Unami, né? Além de gestora, a gente faz todo o trabalho, é produtora, é curadora, vai fazendo... Gente, eu queria ficar no meu ateliê só pintando, era o meu sonho. Será que na minha aposentadoria eu vou conseguir fazer isso? Porém, o trabalho como cidadã, na promoção dos direitos humanos, fortalecendo as outras pessoas, ele é necessário. Porque se eu conseguir espaço, eu entrei, como a Janai falou, mulher, negra, hoje em dia eu tenho um diagnóstico como pessoa dentro do espectro autista. Então, são muitas dificuldades e muitas coisas para parar. Eu consegui desbravar isso.
E eu tenho que retornar com as coisas que eu consegui, porque eu desbravei, não foi sozinha, não. Foi muita gente que veio antes, outras mulheres, outras ativistas que me ajudaram. Então, eu tenho que reverter isso para o próximo. É um aprendizado também que a gente fala muito na Regina Mir, né? Que você que está indo agora tem que deixar para o próximo. E assim a gente pretende estar mudando as estruturas dos lugares e do mundo, né? E espero que não demore muito. Maravilhoso. Obrigado, Pamela. Arjan Martins. O Arjan está aqui com a gente para comentar um pouco sobre as birutas. Ele é artista, tem pensado alguns conceitos, né, sobre migrações e outros deslocamentos de corpos e presença entre espaços de lutas e poder. O Arjan também desenvolve uma técnica pictórica, né, que vai pensar o processo de construção de suas telas e aborda as diásporas e os movimentos coloniais que se deram em territórios afroatlânticos, principalmente. Também vem elaborando uma análise sobre o tempo suprarreal, né, sua imagética e sua expressão de suas pulsões, que regem os símbolos do período das expansões marítimas. E o seu trabalho aqui no Múltiplos, ele fala muito sobre isso, né, Arjan? E você tem discutido também, de alguma forma, as expansões marítimas e de corpos de pessoas escravizadas, como caravelas, né, o globo terrestre, disputas e essas ferramentas de navegações, né? As birutas são essas ferramentas de comunicações, né? Elas servem também para se comunicar com quem está no alto mar, né? Com quem está na terra, né? Quem está no espaço físico. E eu queria que você comentasse um pouco como que foi o processo de desenvolvimento desse trabalho, né? E como que foi o convite do Iotim para você desenvolver as birutas que estão aqui nos Múltiplos. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Bom, com uma certa naturalidade, esse convite chegou para esse projeto. Mas o que antecede a essa ideia dos múltiplos foi um processo vivido no Parque Lage durante alguns anos como aluno da Escola de Artes Visuais. E era um momento em que havia muitos coletivos, muitas mostras coletivas no Rio de Janeiro. Eu posso lembrar do Atrocidades Maravilhosas, poderia lembrar do Zona Franca, poderia recordar também do Rio Trajetórias, em que, no primeiro momento, foi apresentado esse projeto, ainda não delineando essa pesquisa mais, de certa forma, cientificada por essa questão atlântica, né? Foi um experimento, até porque foi um experimento que ocorreu no Parque Lage. Eu não tinha assistentes, portanto, eram transeuntes que se convidavam a voluntários. E daí esse processo começou a ser desenvolvido ainda em folhas de papel de seda e arame. E como eu não tinha assim, uma mobilidade técnica para operar com esse papel de seda, eu tive muita sorte de encontrar nesses transeuntes um colaborador que assim, já tinha uma bagagem como baloeiro
na cidade e morador da comunidade da Rocinha. Ele me vendo muito atabalhoado na manufatura de 100 birutas, preenchendo, ocupando completamente a piscina do Parque Lage na ocasião, com esse processo que durou algumas semanas. Durante algumas semanas eu fiquei imerso nesse processo com o auxílio dessas pessoas. E aí alguém me comunica sobre a abertura da exposição onde seria apresentado essas coisas. Esses objetos que foram apresentados no armazém ali da Docas Mauá, né? o Cais do Porto, dentro de uma coletiva meio pop art, assim. Ou seja, eu não sabia que eu estava no Parque Lage trabalhando quase 15 dias para uma exposição que exigiu uma montagem muito difícil naquelas colunas, daquelas estruturas desses armazéns. Mas, entretanto, ali, com a ajuda de outros colegas, foi possível viabilizar essa montagem. E eu soube só no final do evento que essas birutas, no mesmo dia, seriam desmontadas. Então, foi assim, trabalhar para caramba para um único dia de apresentação, sem necessariamente uma visibilidade possível, mas como era uma coletiva, os coletivos eram fortes, o armazém estava lotado e foi um sucesso como um projeto tipográfico também. Então, mais tarde, eu fui convidado por alguns vizinhos que aqui se encontram a apresentar esse trabalho na residência deles em Santa Teresa. Aí já teve um pouco mais de tranquilidade, facilidade e conseguimos reunir todas essas birutas numa sala. E essa sala era toda ventilada, ela transitava vento de todo lado. E o que foi diferente no espaço monumental no Rio Trajetórias, na Praça Mauá, que era no interior de um armazém, e o trabalho ficou um pouco, ainda que eles estivessem em volume, eram 100 unidades, eles não alcançaram o meu objetivo previsto, devido à ausência de circulação de ar no interior do armazém. O que foi resolvido logo nessa sala onde ocorreu uma segunda mostra dessas birutas que foram documentadas pelo fotógrafo Wilton Montenegro na ocasião. Muito bem, esse projeto foi guardado, ele está no meu ateliê. Eu parti de materiais bastante precários e era a condição possível que eu tinha de viabilizá-lo. E, num segundo momento, já bem mais tarde, eu estou falando de um tempo bem pregresso, né? Estou falando de um Parque Lage, o Arjan, aluno, invisibilidade geral, aquela coisa toda, negro, hétero no Parque Lage fazendo arte, né? E, ok, isso era uma das barreiras que eu tinha de encarar. Bom, a vida avançou, né? Algumas coisas ocorreram, o trabalho começou a ganhar uma interlocução de público, de crítica e de historiadores e pesquisadores, até chegar o momento que o Inhotim me convida para fazer esses múltiplos
e realizar esses múltiplos. Então eu pensei, bom, como eu vou ser o colaborador do Inhotim, né? Como eu posso ajudar o Inhotim, como eu posso ajudar essa instituição que é tão importante não apenas para os artistas, mas é para não apenas a classe artística, mas é para todo o país, né? Então eu pensei, bem, a partir de umas pinturas minhas que havia muita ausência de títulos, e eu sempre tive dificuldade para títulos, o Só Vou Leblon a Negócios ocorreu por uma circunstância incomum para mim, mas quando eu apresento essa tela no MAN, eu já tinha esse título próprio, eu já tinha dado esse título à obra, e realmente, quando eu me via visitando o espaço do Leblon, eu percebi assim uma coisa de uma discrepância social, um experimento social que o Brasil estava vivendo, né? Sabendo da destituição dos moradores da Cruzada São Sebastião, né? Essas famílias foram destituídas de seus lugares, foram deslocadas, e foi realizado um projeto que edificou alguns blocos, em que foram contempladas algumas famílias residentes até então no local, que, devido à pressão econômica, elas deixaram de ter o título de proprietário e venderam esses imóveis. Então, quando o Inhotim me convida, eu pensei, bom, tem alguma coisa aqui no Código Internacional de Sinais que está discutindo, está levando um título a algumas obras. E quais seriam esses códigos? Quais seriam essas bandeiras, né? Então, eu consultando o Código Internacional de Sinais, um pesquisador pictórico da questão colonial brasileira, eu cheguei a algumas respostas que esses objetos me traziam. Como a exemplo, por exemplo, existe uma bandeira no Código Internacional de Sinais que se chama Lima. O que quer dizer Lima? Vocês saberiam dizer o que quer dizer Lima no Código Internacional de Sinais? Alguém da plateia? Ok. Lima quer dizer pare imediatamente seu barco. Segundo, a outra expressão utilizada deles é papa. O que define papa no Código Internacional de Sinais? Todas as pessoas embarcadas devem regressar a bordo, porque o navio vai sair no mar. As minhas redes estão presas em uma obstrução. A terceira biruta, tiveram duas, Lima. Eu tenho duas birutas aqui descritas apenas, né? Mas o trabalho são 3 birutas, né? São 3 birutas. E uma delas é a X-Ray. X-Ray. O que quer dizer X-Ray? X-Ray.
Será que a gente conseguiu escutar? Você pode passar o microfone para ela, por favor? Suspenda suas manobras e preste atenção aos meus sinais. Obrigada. Obrigado. Isso. E tinha uma outra, whisky. No trabalho que está no Iotim, a gente tem as 5, né? Mas nos múltiplos a gente tem essas 3, né? A Lima, Papa e a X-Ray. Que são esses códigos, como você estava comentando, né? O trabalho de birutas do Arjan, ele traz as birutas e também ele traz umas cores que são justamente as cores que definem esses códigos que a gente acabou de dizer, né? Que são esses códigos de comunicação marítima. As birutas não têm assim uma escolha aleatória das cores. Elas respeitam o código definitivamente do Código Internacional de Sinais, né? Elas são o que elas se autodefinem, né? E por que você escolheu exatamente esses 3 códigos para estarem no múltiplos do Iotim, né? Como que foi esse processo, assim? Eu pensei que poderia haver outras 2, 3 birutas, porque até existem temas pertinentes ali naqueles títulos, né? Entretanto, assim, eu me detive nesses... o Iotim pensou em 3 birutas. Em 3 birutas. Então, trabalhamos com esses 3 títulos, né? Já numa apresentação dessas birutas no Arpoador, no espaço Alalaô, lá do Marcos Wagner, aquele quiosque charmoso do Arpoador, a gente tem ali 5 birutas posicionadas com os seus respectivos significados, né? Também, né? Significados definidos pelo Código Internacional de Sinais. Aquela questão pictórica, quem resolve também é a instituição do Código Internacional de Sinais. Eu respeitei intelectualmente o que o Código Internacional de Sinais definiam. Que tem uma relação, inclusive, com o seu trabalho com pintura, né, Arjan? Que você traz um pouco dessa discussão, né, sobre esses trânsitos atlânticos, né, ou afroatlânticos, né? Quando vemos aqueles corpos, por exemplo, uma pessoa, como numa pintura que eu vejo aqui do Arjan, uma pessoa no mar, sem título, mas aquele corpo pode dizer muita coisa. Aquele corpo é um corpo que está vivendo um apagamento, está vivendo um esquecimento, está vivendo de toda hostilidade. Então, assim, que título eu poderia adotar para ele? Preciso me comunicar com você. ou necessito apoio médico, né? Sem que eu queira, esses títulos vão se incorporando ao trabalho, eles vão criando uma situação muito análoga, né? Então me interessou desenvolver esse projeto por conta do que representa isso, seus significados, né? E como eu posso me apropriar dessas imagens com relação ao título das minhas pinturas, né? Sim. Mas é de uma forma seletiva e cuidadosa, assim, né? Perfeito. Obrigado, Arjan, por compartilhar nada. um pouquinho do seu processo com a gente. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou quer trazer algum tipo de comentário, de contribuição, né, para a conversa.
As obras do Arjan, as birutas, elas estão instaladas aqui do lado. Vocês podem sair daqui, inclusive, e dar uma passada lá. E os múltiplos do Iotim também estão no stand que fica aqui em cima. Alguém? Eu queria saber qual é o significado das birutas do arpoador. Necessito me comunicar com você. Você tem isso? Homem ao mar. Sim. Necessito apoio médico. Você já está com todas as respostas. Como? Alguém também levantou a mão por aqui? Eu podendo complementar, não exatamente com o título, né, a frase da biruta, que são todos os códigos de sinalização, mas eu acho que o Arjan trouxe toda a força, né, dessas palavras aí, desses códigos, porque a grande discussão, né, era muito da situação que acontecia nesse momento no Mediterrâneo, né, com a questão, né, claro, ele fala muito do Atlântico, é toda a história, o trabalho dele, mas nesse momento tudo que a gente vê é o que acontece da África com a Europa, né? E aí as birutas, né, teve esse convite, a gente foi lá para o Arpoador e ali teve, né, toda essa chance, não sei quantos de vocês tiveram a possibilidade de ver, de estar ali imerso ali, né, direto no contato ali com o mar. Eram birutas, não saberia dizer, mas 3 vezes mais altas, né, do que essa, que são as birutas que se encontram em Inhotim hoje, né? Na verdade, assim, o projeto, só localizando historicamente, como a gente estava dizendo, ele nasce há uns 30 anos atrás, ele ainda como estudante do Parque Lage, artista, pensador lá dentro do Parque Lage. Depois ele faz uma ação, se eu não me engano, no Zona Franca, ou Alfândega, que era lá na zona portuária. Isso também nesse período de 30, 25 anos atrás. E aí a gente dá um salto para 3 anos atrás, um pouco antes da Bienal de São Paulo, que o Arjan participa. E aí, logo depois disso, tanto essa obra como outras obras vão para Inhotim. Hoje vocês podem ver as birutas em Inhotim, não conectadas no mar, como estavam no primeiro momento, em outro aqui, contexto, outro mas cenário, conectadas, né, com a mata, né? Conectadas com toda a floresta de Inhotim. E aí nasce o convite dos múltiplos, mas só para localizar isso, tá? Mas o espírito era sempre essa questão crítica e preocupante, né, para o Arjan, dessa situação que é uma tragédia, né, que a gente vê, não faz muito tempo, e ficam, joga para cá, joga para lá, não é uma situação fácil, a gente sabe disso, né, dentro dos países da Europa e tal, mas é uma situação desesperante, né? Outro dia o Arjan estava falando, né, de uma obra, né, que ele está fazendo, que era uma viagem de... Você vai falar disso agora. E até que alguém entrega 1 litro de água, né, depois de tantos dias de uma viagem a chegar no seu destino. Então, é sobre isso, né, as sinalizações, né? É no sentido de mostrar um pouco o desespero também de quem está naquela situação. Obrigado. Vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Arjan? Eu acho que sobre o que o Márcio apontou, de fato, algumas pinturas, elas
analogamente se confundem com esses títulos. Por exemplo, na residência de Basel, naquela ocasião havia um conflito muito grande migratório no mundo, né? E foram encontrados 2 meninos turcos no mar do Mediterrâneo, na ilha de Hipócrates. A ilha de Hipócrates é uma ilha na Grécia, onde foram localizados 2 meninos, filhos de turcos, no mar. Então, assim, de que forma análoga chega um título para essa obra? A partir da referência do Código Internacional de Sinais. Necessito apoio médico. Necessito de ajuda. Então, abstratamente, né, coincide com a obra, as birutas e essas obras, né? E num salto mais adiante, eu estou preparando umas obras que eu pretendo apresentar, em que traz essa temática novamente migratória e dessas situações absurdas, clandestinas e bárbaras que ainda transbordam no Atlântico, né? Tem um quadro que está sendo executado em meu ateliê recentemente, que ele descreve a distância percorrida de uma embarcação que deixa o porto de Lagos, Nigéria, e alcança o porto de Vitória brasileiro em 13 dias. Sendo que 4 desses tripulantes se encontram no leme desse navio. Ou seja, esses tripulantes, eles já estavam exaustos, não apenas da água salgada, que assim está no Atlântico há muito tempo, sufocando a garganta dessas pessoas, né? Ele está carente de uma água potável e carente de tudo, de toda a ordem de necessidades, né? Daquelas necessidades até mais básicas mesmo, né? Então o quadro aponta essa distância com o policial tentando alcançar essa embarcação, oferecendo 1 litro de água a esse tripulante clandestino. Então, assim, coincide muito essa obra com alguns desses títulos, né? Aliás, algumas obras falam por si mesmas, né? E depois é o educativo que dá conta aí das instituições, sob a produção de um artista, né? Maravilhoso, Arjan. Você traz uma pesquisa tão contundente, tão atual, né? tão necessária ainda para ser discutida e, de alguma maneira, isso está presente no seu trabalho, na sua trajetória de mais de 30 anos de carreira. Eu só queria agradecer pela sua partilha, por compartilhar um pouco do seu processo com a gente. Muito obrigado. Por nada, foi só uma pequena conversa assim, especificamente sobre o projeto do Inhotim, né? Exato. Eu fico agradecido a presença de todos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunte, assim. E vamos ver também as birutas, que estão bem aqui pertinho. Obrigado, gente. Gente, obrigado.